Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Dialetou. Eu sou o Lineker Rafael, para iniciar nessa quinta-feira maravilhosa e fechar também a semana com chave de ouro, com duas pessoas que eu queria fazer um tempo já, elas aqui, para bater esse papo comigo. Confesso que eu estou um pouco nervoso, né, porque eles sabem conversar, eu só tô aqui, entendeu? Só que antes da gente abrir para a câmera central, eu preciso apresentar os nossos patrocinadores maravilhosos. Eu quero começar pela CM Engenharia Ambiental e Bertotto Engenharia Ambiental. Eu vou ler um texto para vocês terem a noção de quão importante é a engenharia ambiental em nossas vidas, tá, galera? Ó, autorização para supressão de vegetação e cortes de árvores isoladas, projetos de barramentos e água para irrigação de paisagismos, consultoria ao atendimento de critérios de prevenção de incêndios florestais, outorgas do uso de água subterrânea e captação superficial, regularização de barramentos de água, reflorestamentos, assessorias na defesa de processos ambientais, administrativos e litigiosos. Ó, Bertotto Engenharia, georreferenciamento de imóveis rurais, CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, divisão e unificação de áreas, assessoria para registro de imóveis, mapeamento aéreo com drone, tá? Essas duas empresas, elas são parceiras e elas estão aí para unir muitas coisas importantes, tá bom? Também quero falar da Império Moda Masculina. A Império Moda Masculina, ela tem duas lojas aqui na cidade. Uma no Major Claudiano, número 2177, e a outra na Avenida Santa Cruz, 2624, tá? Essa peça maravilhosa que eu estou usando é de lá. A calça que eu estou usando é de lá. E o sapato que eu estou usando é de lá. Então eu visto totalmente Império, realmente eu visto a marca, tá, galera? Inclusive, esse relógio é da Newport, vai ter um QR Code bonitão na tela, ele vai estar mais ou menos nesse rumo aqui, com 10% de desconto pro cupom Dialetou, tá? Lembrando que esse aqui é masculino, mas eles manjam e tem muito mais peças no feminino, tá? Então vocês entrando lá no site, cupom Dialetou, 10% de desconto. Câmera aberta pra gente, produção, para apresentar os nossos convidados, professor Marcelo e professor Andrezão. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Estamos bem. Está bem, Marcelo? Estavam ansiosos? Um pouco ansioso, cara. Um pouco ansioso. Bom demais. A gente assiste pela internet, né? A gente nunca sabe como que é dentro do estúdio, né? E é cheio de câmera, cheio de luzes. É bem estranho, assim. Mas eu tô feliz, tô tranquilo? Tô animado. Tô tranquilo. Deu piriri, não? Não deu piriri. Igual eu te mandei mensagem mais cedo, parecia criança quando vai viajar à noite, agitado. Pode colocar seu áudio aqui no microfone pra galera escutar? Não, aquele áudio melhor não. Mas daquele jeito. Tô felizão, indo. Como é que eu te mandei? Mais ou menos assim, né? Tô parecendo um menino. Parecendo um menino quando vai viajar, ansioso, na empolgação. E um prazer estar aqui pelo convite, aqui no Dialetou. E vamos bater papo. Pra cima. Cara, eu também tô muito feliz. Vocês acham que eu apresentei bem os patrocinadores? Apresentou. Com certeza. Teve uma palavra que você engasgou, né? Cara, não sei qual que foi. Na hora do texto. Na hora do texto. Então, o texto é mais complicado você ler um texto do que você decorar e falar. Exatamente. Entendeu? Eu me sinto mais confortável depois que eu já decorei trocar uma ideia, porque aí realmente eu sinto aquilo, do que ler um texto. Entendeu? Esse patrocinador vai fazer uma semana de patrocínio praticamente, um texto grandão, mas eu passei bem. Né? Que, inclusive, lá na Vox to You nós temos a aula de leitura em público. Olha exatamente para contribuir nessa leitura. Não engasgar nas palavras mais difíceis também. Então, mas você mandou bem. Mas é sempre assim, cara. É sempre assim. Segunda-feira a gente teve o Alex aqui, que manja de informática, o computador travou. É desse jeito, tá ligado? A pessoa certa. Tá ali, tá tudo desse jeito. Tipo, aí, professor de oratório aqui, lógico que eu vou engasgar e vou gaguejar, tá tudo certo, tudo bem. Cara, mas pra gente começar esse bate-papo, eu queria saber um pouco da história de vocês, professores. Antes de entrar na Vox, como que foi a vida? Então, antes de chegar na Vox, eu tenho 47 anos, então, quer dizer, é uma história meio longa, mas... eu posso resumir essa história como, em algum momento da minha vida, sei lá, na escola, eu olhava para a escola e eu não via muita vontade dos professores de trabalhar. E eu achava aquele ambiente muito chato ali. Eu não gostava muito da escola e tal. Eu sempre ficava me perguntando assim, será que não teria uma forma desse professor fazer um pouquinho melhor, ser um pouco mais animado, falar a linguagem dos alunos?
Eu achava a escola um negócio muito chato. Inclusive, eu estou falando isso, a escola dos anos 80, final dos anos 80, Não, começo dos anos 90. A minha também era chata. Tá tranquilo. Era um negócio... Só que eu era um aluno aplicado, sabe? Eu era aquele cara que sentava no meio. Eu não era nem do fundão, nem da frente. Uhum. Eu ficava ali no meio e tal. Eu sempre fui muito interessado. Sempre gostei muito de estudar. Mas eu não me conectava com o ambiente da escola. Achava um negócio muito chato. E eu acho que um momento que aconteceu na minha vida de escola, assim, de estudante, sei lá, eu estava na 6ª série, 5ª série, alguma coisa assim. Naquela época, não é da época de vocês, mas o aluno ele tinha que chegar na escola, ele tinha uma caderneta que ele tinha que levar e entregar lá para a professora para carimbar a caderneta, presente e tal, não sei o quê. E essa caderneta servia para colocar as notas, as presenças e os fumos. Também. E os fumos. Eu peguei essa época aí, eu acho. Você chegou a pegar? Você tem 47 também, né, André? Tem quase 47, só a cara de 47. Mas eu peguei um pedaço. Então, e aí tinha esse negócio. Ó, e um dia, cara, esse dia ficou marcado para mim, é meio que traumático. Sabe aquele gatilho que você pega da escola? E aí eu cheguei lá na escola, abri a minha mochila e eu tava sem essa caderneta. E aí a professora, cadê sua caderneta? Eu falei, putz, professor, esqueci. Então você pode voltar para sua casa porque você não vai ficar na escola. E eu fiquei revoltado com aquilo, sabe? Falei, mas eu tô presente. Só a caderneta que não veio. Né? E aí eu tive que voltar para casa, e aí levei advertência. E aquilo ali mexeu muito com a minha cabeça, sabe? E a partir daquele dia eu fui pro fundão. Eu comecei a me transformar numa pessoa muito crítica da escola. O rebelde. Aí acabou, cara. E aí todo mundo sabe, você caiu no fundão... Já era. Já era. Você não sai de lá nunca mais. Uhum. E eu acho que desse momento eu já comecei, sabe, aquela semente de um dia ser um cara que daria uma aula... Da hora. Legal, sabe, com coração mesmo. Eu não via esse coração nos meus professores. Sabe, parecia que eles não gostavam de estar ali. Será que naquela época, desculpa te cortar, será que naquela época não rolava aquela parada, tipo, ser professor é íntegro, sabe, esses negocinhos que pai e mãe passa? Se não for, você for advogado, não for médico, não for professor, você não vai pra frente. Aí os professores meio que fazia por... que era uma pressão da família. Eu acho que sim. E tem também muito do lance da relação de poder. Sabe, o professor manda, você obedece. Ele sabe e você não sabe nada. Cara, mas tinha muita coisa que o professor falava... que eu já sabia, porque eu já tinha estudado. Entendeu? Na minha casa, meu pai, eu lembro da minha infância, meu pai comprou uma enciclopédia. Para quem não sabe o que é uma enciclopédia, hoje, de repente, os mais jovens não sabem o que é, né? É uma biblioteca de livros, de A a Z, e ali está resumido toda a história da matemática, da geografia. Era o chat GPT da época. Era o Google da época. Exatamente. E eu passava horas da minha infância lendo. Então, muitas coisas que os professores falavam na sala de aula, eu já tinha estudado. Então, quer dizer, não era uma coisa desafiadora para mim. Então, eu acho que essa vontade de fazer uma aula boa, que eu comecei lá na infância, eu acho que repercutiu. E aí, eu trabalhei com várias profissões, eu fui comerciante, trabalhei em empresas, fui comprador, enfim, passei por... Sabe aquela... Não sei se vocês já sentiram isso, aquele lance de você ir testando qual é o seu lugar no mundo, em termos de profissões. E eu fiz um monte de coisas. Até que um dia, assim, aleatoriamente, eu estava numa peregrinação, sozinho, aquele momento solitário ali, e me veio na cabeça, falei, lembrei dessa vontade que eu tinha de estar em sala de aula. Eu sempre gostei muito de ver pessoas palestrando, um bom pastor, por exemplo, fazendo um discurso na igreja. Falei, cara, por que não? Aí eu entrei numa escola profissionalizante, isso aí foi 20 anos atrás, vi lá, na época existia jornal ainda, né, jornal de papel, e estava lá o classificado. Precisa-se de professor para aulas de contabilidade. Falei, fui lá, fiz entrevista. Aí eu dei uma aula de contabilidade. Eu lembro como se fosse hoje. Era introdução à contabilidade. Tinham 7 alunos na sala. E a hora que os alunos saíram, falaram, não, professor, isso é muito massa, isso é muito legal, não sei o quê. E isso é muito melhor que o outro professor que estava aí.
E aquilo entrou no meu Aí, coração. Eu falei, pronto. daqui eu não Aí vou o sair menino mais não, ficou cara. feliz. Aí a menina ficou assim, sabe? E aí fez sentido, sabe? Acho que a minha minha profissão de docente foi uma descoberta mesmo do meu lugar aqui nessa vida mesmo. Sabe? Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Hoje eu tenho a plena certeza que onde eu estiver, eu estarei como docente. Então foi essa. E aí tem a faculdade. A faculdade é uma outra história. Eu sou economista de formação e eu entrei em economia totalmente aleatório. Assim. Foi uma história. Pode contar a história. Mas é que você tem muito cara de economista mesmo, assim. Cara, Não sei por já quê. me falaram que eu tenho cara de professor de história, cara. Não, você é professor de... Mas é engraçado, assim, porque quando a gente está meio perdido na vida, você vai tentando buscar alguma, sabe, algum rumo, algum significado. Uhum. E na época que eu entrei na faculdade, não fazia a menor ideia do que eu ia cursar. Eu tinha certeza que eu não gostava muito de matemática. Isso era uma certeza. E eu gostava muito de história, essas coisas, sabe, de geografia. E eu gostava muito do Raul Seixas. Sabe as músicas do Raul Seixas? E tem uma música do Raul que fala da sociedade alternativa. A música chama Sociedade. E, basicamente, a letra fala de uma possível sociedade que as pessoas fossem livres, faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Né? E, por incrível que pareça, cara, eu encanei com isso e falei assim, será que existe a possibilidade da existência de uma sociedade alternativa na real? Sabe, uma sociedade aberta, livre, que todo mundo pudesse fazer o que queria e tal. Você fala anarquia? Não é uma anarquia, cara. A visão da sociedade alternativa meio que dialoga com a anarquia, mas é algo mais poético, algo mais artístico, em que eu possa expressar a minha essência de ser humano dentro de uma sociedade que não me reprime. Uhum. Essa é a essência da sociedade alternativa. E aí, por incrível que pareça, eu encanei com isso e falei, será que seria possível isso? Essa sociedade? E aí, que curso que eu poderia fazer para responder essa pergunta? Aí eu comecei a pesquisar, falei, vou fazer economia. Então eu entrei na faculdade de economia para responder essa pergunta. Será que existe a possibilidade de uma sociedade alternativa no mundo? Lidar com matemática, que era o que você não queria. Então, cara, mas é engraçado que economia é muito mais a percepção de mundo e de relacionamento do ser humano com os bens materiais do que matemática mesmo. É muito Legal. pouca matemática, assim. Dava pra chutar uma filosofia aí no meio, né? Sim, cara. Tranquilamente. Sim. Só que na época não tinha. Eu acho que hoje não tem faculdade de filosofia aqui em Franca. E aí o mais próximo que eu cheguei foi de economia. Aí entrei na faculdade de economia com isso na cabeça. Uhum. E em 6 meses eu descobri que não tem como. A sociedade alternativa é impossível. Largou mão. Deixa. Não, e aí eu fiquei 6 meses e falei, agora eu tenho mais 4 anos e meio. E aí, eu vou tentar outra coisa. Só que aí eu me apaixonei pela matéria, sabe? Pela ciência econômica. E é muito legal você estudar economia, que você meio que entende o que acontece no mundo. E aí eu fiz economia e daí fui fazendo essas formações. Mas isso aí você era... Quantos anos você tinha na época? 20. Sei lá, Você era novinho, 21. era muito novo, Andrezão. Já tava com todos esses pensamentos, qual que é a minha vida, meu rumo da minha vida. Eu nem era nascido de certo nessa época aí. 20 anos, doidão, só queria beber só. 20 anos, 21 anos. 21 anos era a época da doideira. Da cachaça. A época da faculdade, de doideira. E foi aí que você encontrou a Vox na sua vida, essa maneira diferente de dar aula? Como que foi? Então, aí eu assumi essa postura de docente, né? Falei, é isso que eu quero fazer durante a vida. Eu entrei em uma instituição de ensino que eu estou há muito tempo trabalhando com a aprendizagem profissional, uma escola de profissões, e sempre tentando resgatar essas memórias, né? De, olha, tem como você dar uma aula um pouco mais desabotoada, um pouco mais interessante, inventar coisas novas, inovar na prática docente, né? Isso aí foi uma constante durante anos na minha vida. E até que, em um momento da minha carreira, eu percebi o seguinte, que sabe quando você começa a entrar naquele platô? Você fica meio estagnado, você já não tem...
Porque quando você fica muito tempo numa empresa, a tendência é você se desconectar do mercado. Então você fica meio que alheio ao que está acontecendo lá fora. É igual o burro, só olhando pra frente. assim. Porque... E ainda mais eu sou o tipo de cara que eu me entrego naquilo que eu vou fazer. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer com alma, né? Dá vida naquilo. Exatamente. Então, quer dizer, eu fiquei muito focado apenas numa empresa. E chegou um momento que eu falei, cara, eu estava num processo de redefinição de rota. Né? Existe lá na empresa um programa chamado Programa de Desenvolvimento Individual, em que cada funcionário ele reavalia em que momento da vida ele está e quais as possibilidades de novos caminhos, né? E nesse momento eu estava com esse negócio na cabeça, sabe? Eu preciso encontrar um outro lugar para eu ver como é que está o mercado lá fora. Mas para onde que eu vou? Eu vou para outra escola? Eu vou para uma outra empresa? Enfim, vou dar palestra? Eu estava muito confuso. E assim, eu sou um cara de fé, eu me considero um cara de fé. E eu sempre que eu ia na missa, eu pedia assim, me dá uma luz, né, cara? Me mostra um caminho. E aí foi um negócio muito interessante, porque a empresa que eu trabalho é a mesma que o André trabalhava. E eu e o André, a gente não se cruzava muito, assim. Ele trabalha com turismo e eu trabalho com administração e marketing. Então, são duas equipes totalmente diferentes. E a gente se cruzava ali nos corredores, falava uma besteira, tomava um café. A gente nunca tinha trocado ideia mesmo. E aí acontecem os pequenos milagres da vida, né? Porque eu nunca ficava na sala dos docentes. Porque eu tenho um problema de foco. Então, quando eu estou montando aula, por exemplo, eu não posso ter barulho, não posso ter nada. Eu preciso me concentrar. E num belo dia... raríssimas situações que eu entro na sala dos docentes, eu entrei na sala dos docentes e o André estava lá, montando uma aula. E ele estava com uma pilha de livros lá, montando a aula Mas dele. o cara do turismo, ele só não fica viajando? A vida dele não é viajar? Quem viaja é o turista. É a doce ilusão do aluno que entra na faculdade de turismo. Vou ficar viajando. Vou só viajar. Vou montar uma pousada lá em Fernando de Noronha. E nesse caso é o turista que vai viajar, ele só monta lá a viagem e... turista curta bastante. Valeu. E é engraçado. E o André era aquele tipo de cara muito aplicado, sabe? Então, ele focava ali e ficava montando a aula dele. E aí, nesse dia, eu sentei do lado dele e falei assim, André... E aí eu vi essa apostila aqui, ó. Essa apostila verde. Pode fazer merchan aí. Vox. Mostra pra câmera ali, ó. A câmera aqui, ó. Aê! Aí eu vi... Merchanzão. Aí, em cima dos livros que ele estava trabalhando, tinha essa apostila. E eu já tinha ouvido falar da Vox, mas não sabia o que era. Eu peguei e falei, pode ver, André? Pode. Aí eu olhei e tal, achei muito legal a diagramação, tal, as aulas todas divididas. E aí eu perguntei para o André, me fala sobre a Vox to You, né? Aí ele até foi grosso comigo. Deixa eu terminar aqui, que depois eu te atendo. Chatão. O cara tá tirando meu foco. Tá tirando meu foco. O cara foi lá. Eu falei, beleza, depois você me fala. Aí terminou de montar a aula dele, que ele tinha que dar aula naquele dia. E aí, depois ele chegou, vou te falar sobre a Vox. E aí me contou sobre a Vox to You, como que funciona, que era uma escola de oratória. E ele falou com tanto entusiasmo da escola, a Vox to You, aí eu perguntei para ele, e aí eu linkei com aquele... Lembra daquele caminho que eu precisava traçar de mudança, de conexão com o que estava no mercado? Falei, não tá precisando de alguém lá, não. Eu tenho 2 dias na semana à noite que eu poderia dar aula. E aí ele falou, eu vou passar seu contato lá para eles, porque ele já dava aula na Vox e na empresa que eu trabalhava. E aí, uma semana depois, a gente fez o primeiro contato... E deu tudo certo. É porque a metodologia da Vox ela é bem diferenciada nesse sentido. As aulas elas são de fato muito ativas, que é muito o que você comentou, você enquanto professor, o que eu posso fazer de diferente? Exato. Você, Lineker, enquanto aluno nosso, você percebe isso lá? Cara, eu adoro as aulas de lá. O dinamismo da aula, as atividades que são propostas. Eu tenho um grande déficit de atenção. Então, ficar lendo livro, pra mim, não funciona. Tô lendo o livro aqui, passa um passarinho, eu já tô olhando o passarinho lá voando. Opa, o que eu tava lendo? Então, tipo, pra mim as coisas têm que ser atuação, assim.
E a Vox encaixou direitinho. Eu sei que eu vou lá pro sábado, lá aos sábados, subir lá no palanque lá pra trocar uma ideia, pra fazer algum teatro, alguma coisa. Então isso me deixa muito animado, sabe? Sim. E Mas aí- não deixa de ser treta. Porque a ideia é deixar a pessoa de fato em exposição. Por isso que as salas, elas possuem o palco. Muitas pessoas ficam com medo dessa exposição. Então, ter um palco ali, deixar a pessoa em evidência, o aluno em evidência, força ele. E o dinamismo da aula entra muito nessa questão da pegada ativa, de uma aula mais ativa. Sair daquela ideia da educação mesmo, antiga, que era o que você falava de que... ficar apostilada, aquela coisa do só o professor E falando. escreve na lousa, Nossa, escreve. isso é um saco. Mas e aí, você já era professor fazia muito tempo quando convidou o Marcelo? Cara, eu já atuava na área da educação há uns 7 anos, mais ou menos. Tá. Então, sempre fui um grande apaixonado pela sala de aula. Eu me identifiquei enquanto professor na recreação. Eu via que hoje minha voz Tá osso. hoje minha voz tá bem osso. Eu me identifiquei como professor na recreação. Eu vi que a recreação não era só eu pegar uma bola e vamos jogar uma queimada, por exemplo. Uhum. O que tinha naquela atividade que eu poderia agregar com a vida daqueles participantes? Sejam crianças, sejam adultos. Então, a partir dali, eu me identifiquei como um professor, como um educador. E aí, nessa mesma instituição, eu entrei em 2017 para a área de turismo. Eu sou turismólogo, sou guia de turismo, porque eu queria ir além. Eu queria ensinar as pessoas sobre o turismo, sobre a recreação. Então, nesse momento, eu me identifiquei como professor. Mas aí você já sabia trocar essa ideia? Já sabia conversar bem? Como que foi essa... Eu quero saber a transição dessa de professores e tal para professores de oratória. Isso que eu quero saber. Quer começar? Eu tô tranquilo aqui. Então, o Tô negócio em paz. é assim, ó. O professor, ele naturalmente, ele já desenvolve a oratória pela profissão dele. Porque o professor, ele precisa da voz, ele precisa explicar algo, né? Então, você empresta todo o teu corpo, o seu gestual, a sua fala, para explicar algum conteúdo e tal. Então, eu acho que é meio natural de professores utilizarem a voz o tempo inteiro. Mas sem a técnica, a princípio. Mas sem a técnica. Vai então, meio que do coração ali, eu percebo. você vai meio que do do jeito, amor. Era do o que eu jeito que fazia. você consegue. Era o que eu, Você entender o cenário que você tá e de fato fazer acontecer. era o que eu fazia no podcast antes da Vox. Então, Você utiliza da técnica em cima é disso. interessante. E aí, mas aí com o tempo, você vai pegando, por exemplo, que cada sala você precisa explicar de uma forma diferente. Não é se você deu uma aula numa turma e deu bom, isso não quer dizer que na outra turma, se você aplicar a mesma aula do mesmo jeito, vai dar bom também. Porque o público é diferente. E voltando para a técnica, uma das nossas aulas, quando a gente fala de flexibilidade comportamental também. É você entender o cenário que você está, o ambiente. Eu sempre falo 3 perguntas importantes. Sempre quando você for começar um discurso, você está falando o que, onde e para quem. A partir dali, você vai selecionar as principais estratégias para a sua comunicação. Em sala de aula, é a mesma coisa. Vocês concordam que quando a pessoa não tá entendendo o que a gente tá dizendo, é culpa nossa? Totalmente culpa nossa? Eu concordo. Eu sempre digo que é de responsabilidade do comunicador fazer com que o ouvinte entenda. Então, eu, enquanto comunicador, eu preciso traçar as principais estratégias, usar as principais ferramentas para que o meu ouvinte me entenda. Porque senão não faz sentido eu me comunicar. É verdade. Esse final de semana, inclusive, teve uma aula muito interessante que um aluno lá já está no fim do curso e ele fala muito bem. É o Capitão América. O cara fala muito bem. E aí ele foi fazer um discurso e tal, e o cara perfeito, gestual, tom de voz, o cara perfeito. Só que ele usou uma palavra chamada anamnese. E ele repetiu umas 4 vezes essa palavra, anamnese, anamnese. E quem estava escutando, sabe, essa palavra meio que... Sabe quando você fica espetando na cabeça? Mas o que é anamnese, cara? Entendeu? E aí a gente discutiu isso em sala. Muitas vezes eu estou falando uma coisa que eu tenho a plena certeza que todo mundo está entendendo.
Mas não é todo mundo que sabe o que é anamnese. Entendeu? Então, se você não explica, se você não vai lá e dilui a palavra para que todos entendam, muitas vezes você corre o risco de falar sozinho. Então, eu estou falando aqui, eu acho que todo mundo está me entendendo. E não é bem assim. E por isso essa percepção de ambiente. Com quem que eu estou conversando? Talvez se fosse um público mais da área dele, mais técnico, ele poderia, de fato, ter utilizado aquela palavra. É, porque você, no caso, é óbvio, mas você é você. Você sabe o que você tá falando, pô. Exatamente. Mas e a galera que tá escutando? Entendeu? Só que isso aí é um grande desafio. Num curso de oratória, esse é um dos grandes obstáculos que a gente passa. Por quê? Porque cara, eu passei a vida inteira falando do meu jeito. Eu passei a vida inteira falando mais comigo do que para os outros. Já notou que a gente conversa com a gente o tempo inteiro? Conversa. Eu estou conversando comigo. Então, a hora que eu vou conversar com os outros, a minha tendência é eu replicar essa linguagem que eu uso comigo. E na certeza que todo mundo está entendendo. Então, por exemplo, o André, ele era... como é que chama a profissão? Não é animador de festa, não? Recreador. Recreador. Cara, para você conversar com uma criança e fazer ela te entender, é diferente da gente estar conversando aqui agora. A linguagem é totalmente diferente. Dentro da recreação eu abordava muito isso, porque a recreação, muitas pessoas pensam que é só para o público infantil. E, na verdade, a recreação está ali para todas as idades. E vai muito do linguajar que você tem, do vocabulário, a forma como você fala. Então, eu me comunicar com uma criança de 3 anos é completamente diferente, às vezes, de eu me comunicar numa recreação com o público adulto. A firmeza, sua modulação de voz, tudo isso vai interferir. O linguajar, o vocabulário, de fato. E tem também o lance da expressão corporal, né? Gestual. Isso é muito importante, cara. Gestual. Isso era o que faltava muito em mim, era isso. Mas, desculpa, pode falar. Pode falar. Vai começar os questionamentos agora. Das aulas que você teve, a gente está falando de técnica, das aulas que você teve lá na Vox, qual aula que você percebe, ou qual técnica que você percebe que mais contribui ou contribuiu para você aqui no podcast? Foi a questão dos gestos, eu não lembro o nome da aula. Como que, se você lembra o nome da aula? Gestos e expressões faciais. E a da questão do ouvir. Ouvir na essência. Ouvir na essência. Cara, essa é... Todo mundo tem que fazer essa sem fofoca, velho. Ouvir na essência, essa é excelente, principalmente pra mim, cara. Porque eu tô escutando as histórias das pessoas aqui. Eu sou um escutador de histórias, eu falo. E eu já vivi, assim, eu brinco, né? A gente tem até uma brincadeira aqui entre a gente. A gente já ouviu mais de 300 histórias, cara. Então eu costumo dizer que eu já vivi mais de 300 histórias. Então, e é você estar atento ao que a pessoa tá falando. Na hora que você tá conversando comigo aqui, eu tô prestando 100% de atenção em você, velho. Entendeu? Então eu consigo subtrair muita coisa. Eu não tô vidrado lá, não sei o que tá acontecendo lá. E essa ouvir na essência me ajudou muito, velho. Pegando a parte técnica, eu tenho muito comigo que ouvir, inclusive, é muito mais importante do que falar. Porque é nesse momento onde você colhe as informações, você consegue, com toda certeza, responder com mais clareza, com mais assertividade. Então, ouvir é fundamental. Por isso, essa aula também, lá no curso. E para você, é fundamental. É, igual, eu lembro de uma aula que você deu, que você tá falando da questão do repertório, né? Como se fosse uma caixinha de ferramentas. Te pega... Você tá escutando a pessoa falar sobre alguma coisa, sei lá, água, né? Água e copo. Você tá ali na sua cabeça, ali na sua caixinha de ferramenta, pegando essa informação. O que você sabe de água, o que você sabe de copo e tal. Sim. E na minha cabeça, cara, tem muita coisa, porque eu já escutei muita coisa nessa mesa. Então, a partir do momento que você tá falando alguma coisa de recreação, já tá vindo um monte de coisa na minha cabeça. A primeira que eu lembrei foi do Menzinho, do Fausto Carvalho, sabe? Ele era recreador, né? Então... O cara da recreação, ele vive muita coisa. Sim. Ele sabe de muitos esportes, ele conversa com todo tipo de gente. Repertório de atividade, repertório de musiquinha, repertório de vocabulário. Musiquinha, que a gente tá falando, os jingles, né? Os jingles da recreação. E é louco como essas ramificações da vida vão levando a gente para onde estamos hoje, né? Sim. A sua história, resumidamente, levou você a ser um professor hoje de um lugar que você tem total... liberdade para fazer a sua aula. Exatamente. E a sua de recreação, de conversar com várias pessoas para hoje ser um professor de oratória também. Sim, e é muito louco a recreação
volta muito no que eu tinha falado de eu me enxergar enquanto educador. Hoje na Vox, as atividades que são propostas, se a gente for levar ao pé da letra, nada mais são do que também atividades recreativas, muitas delas. Verdade. Eu nunca tinha feito esse link, cara. Então eu posso pegar essa mesma atividade e utilizar de um modo a lazer, mas entra onde eu prego bastante, que não pode ser só uma atividade de lazer. O que ela vai levar para a pessoa para contribuir com o desenvolvimento dela? Então, essa atividade que poderia simplesmente ser feita por diversão, o que tem por trás? O que vai ajudar na comunicação do meu aluno? Que é o lance das aulas ativas. Exato. Cara, mas não se torna... O papo tá tão da hora, né? Meu Deus, obrigado, gente. Ó, mas não se torna uma coisa natural? Pra mim é natural. Eu chego lá, eu faço a aula, eu dou uma lida, aprendo e levo pra minha vida. Não é na hora que eu tô no shopping que eu preciso usar aquela parte da... Pra mim ficou natural. Isso, e mas nem é pra todo mundo, é assim, será? Eu acredito que é um processo. Você percebe que às vezes a pessoa, quando ela não tem a técnica, nas primeiras aulas fica muito... Igual quando você começa a andar de bicicleta, você fica pensando que você tem que equilibrar. Igual dirigir um carro. Igual dirigir um carro. Primeira vez que você entra no carro, o que eu tenho que fazer? Tem que arrumar o retrovisor? Tem que tirar o pé da embreagem? Tem que mudar a marcha? Então... Tudo isso vai acontecendo de uma forma muito natural. Hoje você entra num carro, você simplesmente pega e sai andando. Na comunicação é a mesma coisa. Aos poucos vai... Um aluno uma vez ele até questionou, professor, eu tenho que subir no palco, saber o texto que eu vou falar, tem que ter começo, meio e fim, eu tenho que mexer minhas mãos, mexer meu rosto, trabalhar minha modulação, me movimentar no palco? Sim, mas aos poucos isso vai enraizando, vai ficando super natural. E é a prática, de fato, é a prática. A gente fala que a Vox ela é uma academia de oratória. Não adianta eu ir numa academia um dia que eu não vou sair lá trincado, no shape. Eu tenho que treinar dia a dia. E a comunicação é a mesma coisa. E uma coisa que eu acho bem interessante assim é o esforço que a gente precisa fazer para entender, igual você falou da escuta, né? Que muitas vezes a gente não entende o que as pessoas estão falando, só que a gente não se esforça também para conectar com aquela linguagem. Então, se você conversa, por exemplo, com um adolescente, ele tem uma linguagem totalmente diferente de um cara adulto, que tem uma linguagem totalmente de um cara de 70 anos. Então, você precisa ter essa vamos dizer, flexibilidade. Entendeu? E só através de um curso de oratória você realmente consegue dominar isso. Porque existe técnicas para isso. Então, não é uma coisa intuitiva. Não, existe... se você pensar a história da oratória, ela vem lá da Grécia Antiga, ela vem lá da retórica de Aristóteles. Então, não é uma coisa experimental que criaram hoje para se adaptar a esse mundo. Não. Então, eu lembro que uma vez que foi assim, desesperador para mim, que eu já era professor há muitos anos, então eu não tinha problema em falar com diversos públicos. Mas eu estava numa situação que era assim, eu precisava apresentar o meu TCC. E eu estava lá no Colégio Champagnat. Eu acho que todo mundo, quem é de Franca, conhece. Quem é de fora, eu acho que não. Mas coloca aí Colégio Champagnat que você vai ver onde é que é. E é um colégio grande e tal, assim, antigo. E eu sempre gostei de coisa antiga. E aí tinha 4 pessoas que iam apresentar o TCC antes de mim. Da minha formação de pedagogia. Aí eu falei, o que eu vou ficar fazendo aqui? Fiquei dando um rolê lá pelo colégio. Aí chegou uma hora lá que eu fui tomar água. E na época não tinha aqueles bebedouros sabe, que você aperta assim, eram umas torneiras. Era uma fileira de torneira assim. Bem melhor que esse que aperta. Esse que aperta sai porra nenhuma de água. Então, já mete a cara lá. Estamos retrocedendo, Aí, exatamente. Você abria a torneira, fazia assim, aí tinha um coxo assim. E aí eu lá, vou tomar água. E aí eu olhei assim, tava vindo três garotos, assim, sei lá, 13, 14 anos, conversando com o celular na mão. Sabe aquela zoeira de moleque, né? E eu tomando água, cara, e eles passaram atrás de mim. E eu ouvi um pedaço da conversa deles. E essa conversa me traumatizou. Por quê? Eles chegaram e passaram e falaram assim. Um falou, aí, cara, ó, ele pegou o celular. Aí, cara,
uma semana, já tô com 8 Cybertrends. Aí o outro respondeu assim, mano, 8 Cybertrends? Você tá chaveando mesmo, hein? Chaveou, não sei o que. Passaram. E eu ouvi aquilo, cara, eu fiquei desesperado. Véio. Por quê? Que diabos é um Cybertrend, velho? Eu não fazia a mínima ideia do que era. E pior, eu não sabia o que significava 8 Cybertrends dentro do universo de Cybertrends. Entendeu? Uhum. E não fazia a menor noção do que o verbo chavear importava no contexto da frase. Então, quer dizer, cara, eu descobri que aquele micro-diálogo deles era algo alienígena para mim. Ou seja, eu não entendi absolutamente nada. Até hoje, eu nem sei. Quem souber aí o que é um Cybertrend, manda aqui, porque eu não sei o que é até hoje. Chavear, eu sei. Chavear, eu sei. O que é chavear? Chavear, ó, você tá chaveando, você tá chavão, é que você tá sendo descolado, você tá sendo da hora, entendeu? Então, cara, isso não faz parte do meu linguajar, entendeu? Então, e aí, o que eu pensei? Daqui uns dias esses meninos vão estar na minha frente, eu vou ter que ensinar marketing para eles. Eu vou ter que ensinar administração para eles. E que linguagem? Eu não consigo entrar nessa linguagem, entendeu? Então, é aí que eu comecei a pensar. Falei, e aí eu comecei a estudar, não só linguagem oratória, mas também essa parte de marketing digital, que eu na época ainda não estava muito ligado nisso. Porque, com certeza, o Cybertrend é uma linguagem sei lá, de internet, de algum jogo. Né? Então, muitas vezes, você tem esse espanto de como que eu vou fazer para entrar no linguajar dessa pessoa e me fazer entender com ela. Entendeu? E, enfim, até hoje não faço a mínima ideia do que é um Cybertrend. Essa questão do ouvir... Tá bom aí, professor? Agora tá legal. Agora tá legal. Essa questão do ouvir, quando eu vou escutar um adolescente, parece que os adolescentes estão sempre com pressa. Sempre eles querem falar logo o que eles têm que falar pra fazer alguma coisa. Ir jogar, ir passear, ir namorar, sei lá. Então você tem que escutar muito rápido a história deles e fazer perguntas também pra você também saber respostas deles pra tentar acolher eles. Agora, conversar com um idoso, cara, ele tá tranquilo. Ele vai contar a história dele toda. Dá tempo de você... E devagar. Entende? Dá tempo de você entender. Aí depois você fala assim pra ele no final. Pô, é foda. Tá ligado? Pronto. É simples assim. Eu penso assim na hora... Eu nunca tive dificuldade em escutar, em ouvir. Eu sempre ouvi muito o outro, sabe? Eu sempre parei pra escutar as pessoas. Mas o ouvir, na essência, fez toda a diferença na Vox. Muito legal isso. Falando na comunicação, a gente está falando muito da relação também entre pessoas. Hoje o mercado de trabalho pede muito também uma boa comunicação. Pessoas que se comunicam bem provavelmente vão ter um maior destaque, consequentemente, questão financeira também. Marcelo é da área da gestão, ele tem muito mais propriedade para falar sobre isso. O quanto a comunicação interfere hoje no mercado de trabalho. Então, a pessoa ela quer se desenvolver. Hoje em dia tudo é na internet, a pessoa pega um celular, ela precisa bater aqui uma selfie, um story, um Reels, um TikTok. Ela está se comunicando. Essa pessoa ela está se vendendo. E a comunicação ela está ali 100%. Então a comunicação, tanto numa relação interpessoal, só na socialização, como nós estamos aqui, como para o desenvolvimento profissional também. É um negócio engraçado. Quando eu ouvia falar de oratória, curso de oratória, me vinha na cabeça aquele cidadão em cima do palco, de terno e gravata, falando todo polido, não sei o quê. E não é bem assim. Na verdade, a oratória, ela desenvolve a forma que você fala melhor sendo você mesmo. Então, não adianta... por exemplo, eu nasci em Minas Gerais. Então, quer dizer, eu aprendi a vida inteira a falar meio mineirês. Não adianta eu querer falar como um lord vitoriano inglês, entendeu? Isso não vai acontecer. E muitas vezes, na ansiedade de agradar a plateia, agradar o outro, eu caio nessa cilada. Então eu não vou falar mais o meu jeito de mineirês de ser. E aí que as pessoas travam. E aí eu acho que isso é muito comum. E falando
No lance, pode falar, né? Marca a nossa primeira aula. É a primeira aula. Naturalidade. Ela é a base. É você ser natural. Essa primeira aula da Vox, cara, ela já muda todo o contexto de tudo, assim, da nossa vida. O André já sabe o jeito que eu converso. E ele viu isso antes de mim. Depois que ele falou, ficou tudo muito claro. Ele falou assim, Nicão, você troca essa ideia mesmo, você fala um pouco de gíria, você dá uma ideia pra galera, você fala umas coisas interessantes, é seu jeito, cara. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Entendeu? Eu sou assim, converso rápido, não tem como. E não é libertador, você sabia Cara, disso, é super cara? libertador, velho. É super libertador. E eu não tô deixando de ser um ótimo comunicador por causa disso. Não. As Pelo pessoas contrário. entram nesse sentido. Eu tenho que ser robótico, eu tenho que falar certinho e tudo mais. Falar certinho, um bom português, óbvio que realmente tem. Mas você tem o seu jeito de falar. É o seu É o estilo, seu cara. jeito de se comunicar. É o seu. Sair do robótico, eu falo muito da questão ir pro humanizado. Exatamente. Eu gosto sempre de fazer uma relação. Alexa. Pô, até a Alexa, que é um robô, ela é toda humanizada. Por que que às vezes nós, seres humanos, a gente tende a ir para um lado robótico? Exatamente. É a nossa primeira aula. É o que leva. É essa base mesmo. Ser você. Por isso que é logo a primeira aula para você se sentir leve quando você está se comunicando. E é muito legal, né, a construção das aulas da Vox to You, porque com o tempo, é assim, as pessoas chegam lá na Vox, cada um com seus objetivos, né? Tem gente que tem objetivo profissional, tem gente que só quer melhorar a oratória. E eu vejo muito que tem gente que tem a ânsia de falar melhor, mas está muito preso nesses tem que. Sabe, eu tenho que ser bonito, eu tenho que ser não sei o quê, eu tenho que ser elegante. Aí você vai enchendo tanto sua vida de regrinhas de você tem que ser isso, tem que ser aquilo, que você perde justamente a naturalidade. Então você deixa de ser você para querer agradar os outros. E no decorrer do curso, principalmente do Academy, né? Tem o curso Master também, que ela é muito bom, mas o Academy você consegue ver isso com uma profundidade maior. À medida que as aulas vão passando e o aluno ele precisa subir, geralmente ele sobe de 2 a 3 vezes no palco, né? Toda a aula. Você, como facilitador, no caso nosso, é incrível, porque você vê aquela desconstrução, o aluno saindo do tem que, de todas aquelas amarras, e começando a encontrar quem ele realmente é. E isso acontece na vista de todo mundo. Isso é muito foda. No palco, cara. Isso é muito legal, velho. E assim, quando não é no palco, é no caixote. Quando não é no caixote, é no coffee. Sabe? Então, eu acho que a grande sacada do método da Vox e a grande transformação é essa. O momento em que você consegue encontrar você mesmo dentro das técnicas de oratória. Isso é. E uma aula que é proposital, inclusive, nessa virada de chave, é a nossa famosíssima aula 11. Nossa, a aula 11, quem é você? Aquela aula, ela sem literalmente spoilers, hein? porque ela é a aula. É a do sofá amarelo, né? Do puff amarelo. Isso, é a do puff amarelo. Eu adorei essa aula. Cara, essa aula é a virada de chave. Porque vamos pensar, as primeiras aulas são basicamente técnicas. Lógico que mexe bastante com a questão do autoconhecimento, mas basicamente são técnicas. A hora que chega a aula 11, com a pedrada, com a virada de chave, o aluno ele se transforma. Toma o puff amarelo, toma o lencinho, põe o lencinho aqui. E aí... Isso é muito legal porque existe meio que um contrato ali na turma, né? Tipo, o que acontece é igual Las Vegas. O que acontece em Vegas, morre em Vegas. E a aula 11 é assim. O que acontece ali, morre ali. Então, é como se fosse é a aula mais misteriosa da Vox. É a aula mais misteriosa. E é uma aula muito libertadora, onde muito entra nessa questão da naturalidade. Acho que a partir dali, eu acredito que é a partir dali que o aluno percebe, eu posso ser eu. Nossa, eu tô aqui, tô livre. Já amarrado com as técnicas que ele já tem. É libertador. Eu lembro que a primeira aula que eu fui lá na Vox foi contigo, né? Vira um pouquinho aí, a luz tá na sua cara aí, boa. Pronto. Não, e eu não tive dificuldade pra fazer a aula 11, porque eu já tive uma mentora e tal, então eu já sei bem, assim, essa questão de quem eu sou. Mas foi legal ver a galera falando, assim, cara. Não dizendo que eu sou melhor que ninguém, tá? Mas eu já passei por isso algumas vezes. E já fica pra você a reflexão. Quem é você? Quem é você, porra? Porque isso tudo é muito profundo.
Me a diga gente tá quem falando- você é sem dizer o que você faz. E agora? E uma coisa também que é bem legal a gente falar, o contrário disso tudo. A pessoa que vai entrar na Vox, ela tem que ter um discernimento de qual que vai ser melhor pra ela. Qual o curso que vai ser melhor pra ela. O de 3 meses? É o de 3, o de 5, o de 7, né? Tem um de 3 e um de 7. Tem um de 3 e um de 7. Que são 3 meses, 12 aulas. E o Academy, que são 30 aulas, dá em torno de uns 7, 8 meses. Aí. Então, porque quando o Rian veio aqui conversar comigo, né, pra gente fechar a parceria, cara, o Master pra mim não funciona. É uma pancada muito forte, eu não consigo aprender de uma vez, assim. Então é interessante também o aluno, ou possível aluno, conseguir diferenciar isso também nele, porque às vezes ele não consegue aprender. E a própria equipe comercial, os meninos, quando eles vieram, que ficam responsáveis pela parte comercial, a própria equipe comercial tem esse crivo de já direcionar, porque eles passam por uma entrevista. Então, o aluno passa por uma entrevista com a equipe comercial, a equipe comercial entende a real demanda do aluno e já indica, ó, para você o curso Master é um curso que daria certo. Talvez para um aluno que já tem uma prática maior, talvez para um aluno que já um potencial aluno que já às vezes ele está com um pouco de pressa, ele não quer esperar os 7 meses, ele quer o imediatismo ali. Então o Master ele dá certo, que é um curso excelente também. É um curso mais intenso, só comparar mesmo, 3 meses, 7 meses. Esse de 3 meses ele é mais intenso, excelente também. O Academy, obviamente, pela questão de tempo, ele tem um poder de transformação muito maior. A gente fala muito no tempo de maturação. Pô, você tem 7 meses ali, trabalhando, treinando, vivenciando. Na aula 11, virada de chave. Então, a partir desse momento, tudo começa a fluir de uma forma bem melhor. Então, assim, são os 2 cursos, Master e Academy. A equipe comercial já faz esse direcionamento. Como você falou, para você o Academy é melhor. Porque você percebeu que o curso longo você iria ter um Isso é muito melhor maçante pra mim. aproveitamento. É. Então depende muito de característica de potencial aluno, perfil, tempo e tudo mais. Mas há sim esse filtro para o direcionamento de qual curso vai ser melhor para aquele determinado aluno, para aquele determinado potencial aluno. Corrigindo, o Academy pra mim é melhor. O Master seria o maçante. Muito pancada, assim, eu não ia absorver muita coisa, sabe? Ele é mais intenso. Ele é mais intenso. Mas pra algumas pessoas vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Sim, para aquelas pessoas que às vezes gostam daquela intensidade de chegar, pegar, fazer Acaba a mão logo, na vamos massa fazer e tudo tal. mais, o Master realmente ele é excelente, porque é um curso muito bom também. Sabe Sim, muito uma do- característica que eu vejo, desculpa, só te cortando. Muitas vezes as pessoas que chegam no Master, elas já têm em mente em fazer algo. Então, por exemplo, a gente já teve pessoas que entraram no Master para fazer uma campanha política que estava chegando às eleições. Entendeu? Então, eu não podia ficar Tanto tempo. 30 aulas, porque aí passou as eleições já. Teve uma outra aluna também que ela precisava assumir uma cadeira de professora em uma faculdade. Então, e ela tinha só 3 meses para treinar. Então, o legal é isso também, porque muitas vezes a pessoa não tem o tempo hábil para determinada atividade que ela precisa fazer para ficar 30 aulas. Então, então, nós temos aqui uma oportunidade de algo mais... eu acho que não perde a qualidade, mas é algo bem mais direto. Né? Então, E na opinião de vocês, professores, quais que são a maior dificuldade da galera? Vícios de linguagem? Gaguejar? Cara, vício de linguagem. O que é? Andar igual eu pra lá e pra cá no palco? Ser acelerado, hein? O Lineker sobe no palco, parece que ele tá lá na pista do pódio fazendo uma caminhada. Se colocar o Garmin ali, bate 5 km Pô, professor, tranquilo, também não rapidinho. precisa ser assim, né, velho? Tô melhorando. Cara, eu vejo que no geral, não só pro aluno da Vox, mas no dia a dia, o vício de linguagem é o maior obstáculo na comunicação das pessoas. Os né, tipo assim. Então, bom. A Todos pessoa e- começa... o tá. Bom. todos esses Bom. excessos na sua comunicação são os vícios de linguagem. E normalmente o vício de linguagem a pessoa ela não percebe. Verdade. Só o ouvinte que percebe. E muito. E muito.
E aí a comunicação, aquele discurso começa a ficar chato, começa a ficar feio. Uma vez eu fui participar de uma palestra, aí você me pergunta, qual foi a palestra? Foi lá na outra instituição. Reunião, tal, importante. André, você me perguntar, André, o que foi falado? Não sei. A palestrante, ela falava tanto né, não sei o que, né, né, não sei o que, né, nada. Aí eu comecei a focar só no né. Esqueci o que a pessoa estava falando. Peguei o cronômetro e marquei por minuto. O recorde foram 11 nés por minuto. Cara, é muito né. É né demais da conta. É né. O cara fez uma análise do não é? É né. Mas não é. Então, assim, vícios de linguagem são todos os excessos que atrapalham a sua comunicação. Né, tipo assim, a pessoa precisa se perceber. E aí vai uma dica. Repito, normalmente você não percebe isso. Então, peça ajuda. Sei lá, você mora com a sua esposa, você mora com seu namorado, pai, mãe. Chega na pessoa, se ele perceber, vai me avisando, vai me sinalizando. Porque vai chegar um momento que você vai começar a ficar incomodado. Pô, toda hora a pessoa tá me sinalizando do meu tipo assim, do meu né. Só que é uma forma de você se perceber. Isso é o mais importante nessa questão do vício de linguagem. E o seu... Quando você tava lá contando os nés, começou a virar uma diversão depois. Não, uma diversão. Aí depois virou uma diversão. Não, foi alegria pura. Você conhece a história da Santa Teresa d'Ávila? Não. Não? Que ela foi na missa e tava chato e ela tava cansada e tal. Ela começou a contar os tijolinhos da igreja. Não. Você não sabe disso? Ah, Ela começou a contar os tijolinhos da igreja porque ela não tava querendo escutar, ela não tava naquele momento, ela tava muito cansada, mas porque ela seguia e tal, e seguir Deus, mesmo na dificuldade e tal, você tem que estar lá. Então ela contou os tijolinhos da igreja para continuar na missa até terminar. Foi basicamente eu no né da pessoa. Até hoje, não faço ideia o que a pessoa falou. Olha, eu falando isso, né? Minha ex-coordenadora deve pensar, por isso... Porra! Pô, ele vai falar isso agora, 4 anos depois. Responda a gente aqui. Cara, só que aquilo pra mim foi um incômodo muito grande. A pessoa, ela não vai perceber. Então alguém poderia em algum momento chegar e dar esse feedback pra ela. Fulano, ó, tá falando muito, né? Vamos tentar. Porque, de fato, a pessoa ela não percebe. O comunicador, ele não percebe que ele tá falando dos vícios. Isso torna a sua comunicação muito feia, muito chata. Começa a ser muito maçante. Então, comecem. Dica para você aí de casa também. Perceba seus vícios de linguagem. Peça ajuda. Uma outra forma de identificar os vícios, ouça seus áudios de WhatsApp. Ali você pega os seus áudios, ouça lá e aí você vai começar a perceber, nossa, esse aqui eu falei né, esse aqui eu falei esse aqui eu falei tipo assim, o adolescente fala muito tipo assim. Então, é de fato começar a se perceber. Na minha visão, acho que, num geral, os vícios de linguagem é o que mais incomoda, são os maiores ruídos na comunicação. O vício de linguagem e a gíria são a mesma coisa? Não. A gíria em excesso, ela vai se tornar um vício de linguagem. A gíria é como se fosse algo coloquial, algo regional. Você até falou do mineirês. Exato. Então, determinada região fala mais um tipo de gíria. Porque a gíria tem um significado, né? A gíria, quando você fala algo, na gíria, essa gíria tem um significado. Mas qual que é o significado do né? Do tá? Do tipo assim? O né é uma afirmação, né? É como se fosse uma afirmação. E aí você fica né, repetindo. Você tá buscando uma concordância. Então vamos pensar. Tipo assim, tá legal o bate-papo aqui, né, professor? Isso. Aí nesse caso, o né é ok. Aí tem gente que fala assim, meu nome é André, né? Ué, não sei porque que você tá pedindo pra eu concordar com o meu nome. Meu nome é André, né? Tem você vê que não tem um significado, né? Ele não encaixa o ali. vício não... E aí entra uma questão da língua portuguesa mesmo, da gramática. Então, nesse caso, o né não entra. Excelente exemplo. Em alguns casos, o né entra. O nosso papo aqui tá legal, não é? Aí, ok, porque eu tô querendo essa concordância. Aí você tá com o domínio do né. Você já domina o né. Agora, mesmo assim, ainda eu vejo ele, eu não gosto de usar ele, não. Quase não falo né. Mas, outra questão também que eu vejo, pelo menos na sala, a questão de história. Iniciar, passar a história e fazer uma conclusão. Cara, a gente faz isso muito no dia a dia.
Eu contei uma história pra vocês aqui no off antes de começar. Foi fácil a história do Lancer Evolution lá. Uhum. Mas eu vejo que a galera tem muita dificuldade nisso. Por quê? É ali na hora que eles estão sendo... ali que eles estão no palco? Ou realmente é difícil? Eu que não acho difícil. O que vocês podem dizer sobre isso? Na minha percepção, a dificuldade de você contar uma história é quando assim você entende a história à medida que você vai contando. Então, eu ia falar tipo assim já. Então, Né? Eu começo a contar uma história X. Eu preciso entender onde ela começa, onde ela evolui e qual é o fechamento dela. Muitas vezes a gente vê no palco, o aluno ele começa a contar a história e ele vai, mano. Ele vai, e aí lembra uma outra coisa, e aí ele perde a noção de como que ele fecha. Porque ele se perde no meio. No desenvolvimento. Exatamente. Só te cortando, isso vai além de uma história em si. Isso vai num bate-papo normal, numa venda. Aham. Não necessariamente no ato de contar uma história. Esse começo, meio e fim, ele tem que acontecer em qualquer momento. Vou gravar uma story de 30 segundos, eu tenho que ter começo, meio e fim em 30 segundos no story. É um Reels de 1 minuto e meio, começo, meio e fim em 1 minuto e meio. Palestra? Uma palestra de 3 horas, começo, meio e fim em 3 horas. Uhum. E a gente fica nesse negócio. Eu vou contar a história, eu acho que eu tenho todo o tempo do mundo. Mas não é assim. Então, a Vox, ela traz esse desafio. Então, você vai contar uma história, só que você tem 2 minutos. Então, você tem que encaixar a história inteira em 2 minutos. Então, geralmente, qual é a estratégia utilizada, pelo menos que eu utilizo muito? Primeiro, conta a história para você. Fecha a história na sua cabeça. Para depois você subir no palco e contar essa história da melhor forma possível. Então, não vai buscando a memória da história ali em cima do palco, porque senão você se perde. É muito comum você ver, você tem 3 minutos para contar a história. O cara começa bem, vai pro desenvolvimento ali, pro miolo da história, e aí o cara começa a ir para outros caminhos, velho, totalmente... Você tá tipo assim, aleatório. Essa aí é a mesma história que ele tá contando? Exato, e aí você fala, cara, mas ele começou num lugar e já tá indo para outro, agora já tá voltando para não sei na onde. Como é que ele vai terminar isso? E geralmente ele não consegue terminar. Aí chega no final e fala assim, então é isso. E é isso. É isso. Nesse caso da contação de histórias, de começo, meio e fim, eu gosto de trazer sempre como exemplo, que já é característica dessa pessoa fazer isso, mas não façam. O craque Neto. O Neto da Band. Pô, eu adoro o Neto. Cuidado. Eu adoro o Neto. Cuidado com o que você vai o Neto. Cuidado com o que você vai falar do Neto aqui. Eu amo o craque Neto. Eu adoro o Craque Neto. Eu te amo. Uma vez um amigo me mandou um Reels. E era um meme. Em 40 segundos, todos os assuntos que o Neto falou. Cara, ele tá aqui, aí ele vem pra cá, ele vem pra cá, ele vem pra cá. E ele não conclui nenhum. No caso dele, é característica dele isso daí. Isso já faz parte dele. Mas nós, que não somos o craque Neto, nós não podemos fazer assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você jogou no Maracanã lotado? Não joguei. Então no você Maracanã. cala a porra da sua boca. Então respeito, cara. Mas sabe Meu filho foi bem recebido pelo Cássio na Florida Cup? Não foi também. Eu lembro um dia que ele... Um dia eu lembro que eu tava assistindo o programa, aí o filho dele falou assim, pai, por que eu tenho que estudar? Você não estudou? Aí ele falou assim, você já jogou na porra do Maracanã lotado? Ele é muito bom. Então você cala sua boca. Bom. Mas enfim, eu acho que o que a galera não consegue desenvolver a história é na hora que vocês colocam o tempo. Exato. Porque gera uma pressão. Sim. Porque o cara não sabia que ia ser 2 minutos ou 5. Porque já teve pessoas que não conseguiu contar a história dela em 2 minutos, cara. Em 1 minuto e 30 a pessoa contou a história toda. Sim. E o tempo a gente coloca exatamente para treinar. Começo, meio e fim. Porque às vezes a gente coloca um tempo muito longo, alguns alunos falam, nossa, mas tudo isso... Só que na hora de subirem no palco, se deixar, falaria até mais. Às vezes a gente coloca tempo mínimo e tempo máximo para tentar se organizar naquilo. Às vezes a gente coloca um tempo curto para desafiar mais ainda. Exato. Eu preciso de ter começo, meio e fim, às vezes em 1 minuto. Às vezes eu preciso ter começo, meio e fim entre 3 e 4 minutos.
Acho que teve uma aula com vocês lá que eu falei entre 2h20 e 2h40. Exatamente. Eu tenho que ter uma construção de texto muito boa, para que o texto não fique perdido. Assim como o vício de linguagem, que torna chato e cansativo, provavelmente todo mundo acho que já conversou com alguém que você enquanto ouvinte, você cruzou o braço e falou, nossa, onde que essa pessoa vai chegar? Ela meteu o craque neto, essa pessoa que eu tô conversando. Ela tá aqui, ela vem pra cá, ela tá aqui. E se você se perde, para você voltar pro seu assunto, a gente fala que se chama assunto central, pra você voltar pro seu assunto central é muito complicado. E esse cara que conta essas 30 histórias dentro de uma só, é o cara que você não pode fazer contato visual, né? Senão já era. Ele é só. Já era. Você é dele agora. Acabou. Exatamente. Tá o churrasco, 30 pessoas. Pronto. Esse cara fez contato visual, começou a contar a história, já era, irmão. Acabou. Você não tem tempo nem de pegar a cerveja. Já era, Se já acabar, era. só long neck vai esquentar. Você vai acabou. pegar a mão e ele... não, tô contando um negócio aqui. Não terminei minha história. Mas você sabe que esse lance de começo, meio e fim, de você fazer essa construção, ela é tão importante porque um dos maiores problemas, por exemplo, em empresas, em gestão de equipes, é o quão mal conduzidas são, por exemplo, as reuniões. Você vai fazer uma reunião de alguma pauta. Essa reunião poderia ter sido um e-mail, Marcelo? Com 2 linhas. Porque aí você vai falar e você começa, fala. Aí ele pega e fala. A hora que você vê, cara, passaram-se 3 horas e a reunião saiu do nada e foi para lugar nenhum. Você não teve uma conclusão de nada. Não resolveu porra nenhuma. Resolveu nada. Então você vai precisar de uma outra reunião para falar o que você não falou nessa. Então, bastaria a pessoa que pega a fala ter essa noção. Olha, eu preciso passar o meu pensamento, o que eu acredito, e eu vou fazer a introdução, vou desenvolver o que eu estou pensando, e falar, ó, eu penso isso aqui, ponto. Dá para fazer isso, sei lá, em 1 minuto. Em 30, sei lá, às vezes até em 30 segundos, dependendo do tão claro que está a ideia na minha cabeça, eu consigo fazer isso em 30 segundos. Ó, eu tenho a visão disso, eu acho que o impacto seria esse, a minha proposta é essa. O meu ponto de vista é esse aqui. Alguém tem alguma coisa pra falar ao contrário? Acabou, dá Já pra tá fazer tudo... uma reunião, cara, em E meia hora. E também outro problema da reunião é pessoas que não tem nada a ver com aquilo tá ali. Exatamente. Isso também rola muito, cara. Aí tem que chamar o gerente do setor X, sendo que não é nem negócio do setor X, cara. A gente quer conversar de outra coisa. Agora, sabe o que eu... A gente sempre, só para pegar esse gancho, a gente sempre fala nessa questão da construção de texto, até para não gerar possíveis dúvidas e tentar ser o mais sucinto e assertivo possível. Sempre quando você for construir o seu texto, seja numa reunião, numa venda, na recreação, no podcast, já pense, antes, isso na preparação. Quais as possíveis perguntas que o meu ouvinte pode fazer? Exatamente. Então você já pensa, pô, o que o meu ouvinte pode me perguntar? Quais são as possíveis perguntas? Quais são as possíveis dúvidas que ele vai ter? Eu já construo o meu texto em cima disso. Acabou. Por quê? Eu vou ser muito mais assertivo. Você já matou as objeções, né? Já acabou com as Pode objeções ser na que própria tenham fala. outras, lógico, e tá tudo bem. Só que você minimiza as possíveis objeções. Exatamente. Agora, eu acho que o mais insuportável de uma reunião, depois de 2 horas de reunião, você viu que não chegou em lugar nenhum, você vai fechar a reunião, então beleza, Aí um coleguinha levanta o dedo, eu queria fazer uma última colocação. Pô, vai estar 2 horas aqui, Mais 15 minutos. rodopiando, e aí o cara passa, sei lá, 10 minutos falando o que já foi falado e não acrescenta nada. Aí você fala, um simples desabafo. você tá carente, mano. Dá um abraço. A gente quer almoçar, cara. Então, vambora. Mas o cara, você vê que ele precisa daquele momento de falar. E ele sabe que não está acrescentando nada, mas ele quer falar. Ele quer. E a maneira, assim, bem interessante que eu acho de abordar alguém, principalmente um convidado aqui, um doutor sentando na minha frente. Vou lá, passei no Instagram dele, eu vi que, sei lá, ele não tá mais com a esposa dele. E ele chegou aqui tenso.
Tanto que tem cachaça aí pra quem chega tenso pra tomar um golinho, pra ficar de boa, né? Mas não avisaram isso pra nós. Me avisa agora. Não me Ô, avisaram. produção. Ai, tava rouco aqui, quer beber, pô? Põe mel, cachaça. Cachaça com mel ó. faz bem, faz bem. Então, aí o doutor fulano X deu uma pesquisada, vi que não tá mais com a esposa dele, ele chegou aqui meio tenso. Vou começar o bate-papo já perguntando pra ele quem que é ele. Quem é você, doutor? O que tá acontecendo na sua vida nos últimos meses? Conte pra ele. O cara dá, Pô, tipo, o velho, cara dá um fudeu, pânico. acabei com a live, velho. O cara já Exato. chora, já mata. Acabou com a live. Então, se você tem que também ter esse feeling de abordar a pessoa. Como que eu vou chegar nessa pessoa pra trocar essa ideia? Depois daquele até posso conversar com esse cara disso, mas depois. Tá? Depois. Na hora que você vê que ele já tá mais tranquilo, que ele já relaxou o ombro. Aí a gente vai entrar nesse assunto. Agora dar uma pancada dessa direto no cara. Então eu imagino que vocês, como professores também, vocês vão vendo isso nos alunos, né? Mas, obviamente, o professor ter esse olhar de respeitar esse limite. Eu já tive alunos que não subiam no palco, por muito medo, muita insegurança. Aluno que já chorou lá no palco e tá tudo bem. Cara, ali é um espaço extremamente seguro. E é muito legal nas turmas lá na Vox. E é uma característica que eu vejo que de todas as turmas se unem muito. Então o Lineker não quer subir no palco. Pô, tá todo mundo. Não, Lineker, bora lá, sobe, vamos, força, vamos. Aí você fala lá 30 segundos, cara, todo mundo já fica eufórico por você, pela sua vitória. Então, o professor tem esse olhar de respeitar o limite de cada um, de desafiar, sim, tem que desafiar, de respeitar, de entender. E o mais legal é que a galera se junta nesse sentido. Realmente vira uma turma de amigos ali. Entendeu? Eu acho que vira uma tribo, cara. As pessoas viram como se fosse um negócio. Eu gosto desse de termo também de identidade. tribo. Eu gosto desse termo de tribo porque eu gosto muito do Gaules, ele criou a tribo dele, e eu gosto muito desse lance de tribo. Igual na nossa sala, né? Tipo, eu, podcast, academia. Aí tem o Gustavo, que é a questão de Ele é liderança e tal. Tem a Raila. A Raila é advogada. Tem o Hermínio, que é a questão do que manja do sushi. Gerente de Toda hora o professor ele já manja, cada um já gosta, já faz, e ele vai dando os exemplos em cima daquilo. E dá exatamente. Cara, isso liga muitas pessoas. Entendeu? Liga muitas pessoas. Porque não fica um exemplo genérico. Eu dou o exemplo em cima de algo que a pessoa vai usar no dia a dia dela. Eu não estou dando um exemplo genérico que cada um fala, então depois eu tento adaptar para minha realidade. Não. Vai do nosso olhar, da nossa responsabilidade também, de encurtar esse caminho. É o nosso papel. Tanto que na Vox a gente não fala professor, a gente usa o termo facilitador. A gente está ali para facilitar essa caminhada do aluno. Literalmente facilitar. De tornar o desenvolvimento o mais leve possível. Lógico, sem deixar fácil, a gente está ali para desafiar, a gente está ali para colocar as coisas acontecerem da melhor forma. Só que é nosso papel facilitar esse trajeto. E não ser o professor da época que ele estudava lá em 1613. Sabe, aquele negócio de ficar em contexto, sabe? O professor, o facilitador, na verdade, ele é o elemento coadjuvante ali. Porque, vamos dizer, o principal, ele é o aluno. Então, é como se existisse uma inversão de papéis. Então, é o seguinte, olha, eu vou facilitar, mas o foco é você. Quem vai fazer não sou é você. Eu. Entende? E aí, e a gente vê muito isso, né? Pessoas desmoronando no palco, sabe? Emocionadas. Pessoas que descobrem novos talentos. A gente vê muito. Pessoas que se descobrem, por exemplo, comediantes. Nunca ninguém falou pra ele, você é engraçado. E aí a hora que a turma chega e fala assim, cara, você é engraçado. O cara começa a entender aquilo e começa a adaptar isso. Exatamente. E é muito legal que... O que eu mais acho legal é assim, óbvio que existe num primeiro momento os facilitadores, eles dão mais feedback e tal. Mas chega uma hora que a própria turma, ela toma esse papel. Os próprios colegas falam assim, Lineker, pô, você fez um gestual muito legal. Lineker, você falou assim, a própria turma ela começa a fazer meio que um papel de facilitador. Entendeu? E eu acho que isso dá muito mais credibilidade
pro próprio aprendizado. O lance de todo mundo está evoluindo junto, né? Quando a pessoa tá todo mundo evoluindo junto, todo mundo começa a reparar as coisas. O que tá acontecendo? Pô, esse cara não falava desse jeito, ele tá bem melhor, entendeu? E aí um começa a ajudar o outro. E é onde a gente percebe que a própria turma começa a ter visão crítica. Que isso é bom, visão crítica no bom sentido. Que ela adquire a técnica. Então ela entende a técnica, ela começa a analisar. E aí entre a turma eles têm essa liberdade entre eles também de ir dando toque. Mas é muito louco que logo nas primeiras aulas, muitos alunos falam assim, nossa, professor, sai daqui, nossa, e agora eu começo a reparar todo mundo, fulano lá no trabalho, eu vou ver uma palestra, não sei o quê, você vê o jeito que ele fez com o gesto, nossa, nem falo nada, nossa, cara, porque a pessoa começa a ter esse senso crítico, essa visão crítica. Domínio, né? Ele começa a ter esse domínio técnico da coisa. Uhum. E aí tudo que você observa, fala assim, não, professor, eu vi uma palestra lá do Cortella. Ou ele usou um punch assim assado. Ele fez não sei o quê. Ele usou analogia em tal hora. Então, todas as técnicas que você vai aprendendo, você vai introjetando de tal forma que fica natural. Você fala, esse cara aqui está usando tal estratégia. Esse aqui está usando outra. E é louco que até com a gente, às vezes a gente dá os nossos deslizes também ali, aí eles olham... Não, professor, por que você fez isso? Eu vi que você falou né, hein, professor? Eles falam. Você deu uma patinada aí. Louco, de vez em quando eu desafio o Andrezão. Eu falo pro Andrezão, agora faz você. Faz o texto pra nós. Igual da cerveja, né? Da cerveja da última aula. Foi da hora, né? Lá eu consegui discorrer bem. Discorreu bem. bem. Tem hora que eu desafio ele, mas não é, essa questão do desafio, muitas vezes, eu também tento me desafiar. Principalmente em atividades de improviso, que eu jogo para vocês, de improviso, que às vezes nós escolhemos os temas para vocês. Então, em muitas dessas atividades, quando eu dou o exemplo, eu também faço para mim. Não tem muitas atividades que às vezes tem que tirar uma cartinha, às vezes eu chego para um aluno, Olínica, tira a cartinha aqui para mim, vou fazer no escuro. Então, muitas das vezes, quase que 100% das vezes, os meus exemplos, eu também me desafio. Que é uma forma para eu cada vez mais evoluir, desenvolvendo e deixar mais enraizado do que já está. Isso aí que você falou é muito importante. Vocês consideram o trabalho de vocês um improviso também? Não. Improviso não, mas exige improviso, entendeu? Isso que você Cara, falou porque muito... Desculpa, é porque alguma hora alguma coisa vai sair do script. Por isso que exige... Alguém que vai chorar um papel diferente, um negócio. Às vezes o aluno fala, agora faz você com o Whey. Eu quero que você fale agora de Whey. Vai sair, vai ser um improviso. Às vezes o entrevistador a voz da pessoa não sai. Porra, aí é foda, hein? Sim, tem improviso. Mas para você improvisar, você precisa ter muito treinamento. Entendeu? Não é uma coisa que você faz, vou improvisar, pá, e vai colar, não. Certo? Existem técnicas para isso também. Inclusive, no meu ponto de vista, para ser um facilitador da Vox to You, cara, você tem que estar preparado. Você não pode ser uma pessoa que simplesmente vai chegar lá, isso aqui, vamos fazer, vamos falar. Não, existe todo um treinamento e é osso. Não é fácil assim, achar pessoas com o perfil de ser um facilitador, porque eu tenho que ter muito essa observação de qual que é a hora, e a gente conversa muito, eu e o André, sobre isso. Qual que é a hora de você chegar no aluno e falar assim, cara, isso aqui tá ruim. Porque muitas vezes você vai precisar errar 3, 4 vezes para depois eu chegar em você. Porque se eu chegar no primeiro erro e eu te apontar ele, pode ser que você espana. Então tem que ter essa percepção, entendeu? De repente o André, ele funciona. Eu chegar e dar reto nele na primeira. Mas de repente uma outra pessoa... ela tem um tempo maior de processamento daquele aprendizado. E aí você vai falar com ela só daqui 2 semanas. Ela vai estar preparada. E não no palco. Muitas vezes você faz esse contato no coffee. Entendeu? Não na aula. Você chega, eu percebi isso. Pô, vamos analisar isso um pouquinho melhor? E aí a gente volta. Então, cara, você precisa ter um olhar muito, muito apurado para isso. Então não é fácil. Então, assim, é improviso? Eu não acredito que seja. O trabalho não é, mas exige o improviso. Exatamente. O improviso e o feeling, né? O feeling. Dessa parada. Eu sempre dou muito como exemplo
A gente tem essa aula também, que é a aula de criatividade, flexibilidade comportamental, que a gente trabalha essa questão do repertório. Você só improvisar não é inventar. Improvisar é você sair de uma situação embaraçosa ali e colocar algo para suprir que faça sentido. Um exemplo que eu gosto muito de usar, eu adoro stand-up, os Barbixas. Legal. Cara, eu Apaixonado. sempre vejo no YouTube e acho fantástico. Eu falo, cara, os caras são muito foda e que da hora como eles... Só que pensa o quanto esses caras estudam pra saber. É treino e técnica. Aí uma vez, um ano passado, ou ano retrasado, não me lembro, eu tava em São Paulo, eu falei, cara, eles têm uma casa de shows deles lá. Eu falei, eu vou ver esse negócio ao vivo. Cara, ver no YouTube já é louco. Você vê ali na sua frente, você fala, não é possível, cara. É absurdo. Mas por quê? Porque lá não é um dom. Eles com certeza treinam muito, estudam muito. É uma habilidade que eles adquiriram. Isso é lindo de ver. Então isso todo mundo consegue chegar naquele ponto também. Eu acho que para quem assiste, a percepção, não, eles estão de boa ali, curtindo, tirando sarro na cara um do outro. Mas a gente nunca sabe os bastidores, né? Sim. E a cabeça, milhão, cara. Ela tem que estar milésimos de Você segundos. tem que ser muito bom para fazer Tem que isso. ser muito Você tá rápido. louco. E os caras são muito Eu bons. gosto nisso. muito de assistir muitos vídeos deles, cara. Às vezes parece que é até combinado, né? Sim. Não é combinado, Não mas é. parece Não, que é é de tão bizarro, foda cara. que eles são, né? É bizarro. Isso é muito foda. Quando eu vi na minha frente, eu falei, cara, não é possível que isso está acontecendo aqui, cara. Não é possível. Eu ficava chocado. Eu dava risada e ficava chocado ao mesmo tempo. Eu falei, caramba, que é isso? Isso é improviso. Então, nossa profissão é improviso? Não. Do professor em geral é de improviso? Não. Mas exige improviso. Improvisar, você precisa ter repertório. É o que a gente estava falando antes. Você tem uma análise do cenário. Exatamente. Legal Você que aqui, ó. você falou aquela questão, né, do facilitador de ser um coadjuvante. Aqui no podcast é a mesma coisa. Sim. Eu sou o anfitrião, vocês são os convidados. A estrela da parada é o que a gente vai produzir aqui. Exato. É o que a gente tá conversando pra galera lá de casa ouvir. Exato. Entendeu? Então, a partir do momento que você começa a pensar assim, faz tudo sentido. Exato. Eu não vou ficar falando que eu sou o cara aqui, nem vocês. Senão fudeu, ferrou. E não precisa de uma habilidade para fazer isso? Você ter esse momento de a hora de perguntar, a hora... Quantos anos de Fez prática? 3 anos em janeiro. E, cara, nunca fui assim, não. A gente vai melhorando. Eu né? vou fazer uma pergunta agora. Eu vou ser o entrevistador. Agora é o entrevistador. Agora Depois vai eu quero ser- fazer uma também. vai. Eu vou fazer. Meu momento, chegou o meu momento. E pra produção também, vai, produção. Produção, Por exemplo, 3 anos de podcast. Lineker antes da Vox e Lineker pós da Vox. O que você consegue ver de diferença? Que você fala, pô, o Lineker lá no início fazia de tal forma... Pensando na sua comunicação, óbvio. Você fazia de tal forma e hoje você vê que você faz totalmente diferente por conta da Vox. Por conta das técnicas. Me conte sobre. tá. Pergunta complexa. Eu vou tentar resumir ela da melhor forma. O repertório eu já tinha. A caixinha de ferramenta eu já tinha. Eu já escutei muita coisa nessa mesa. O que eu não tinha eram as técnicas. Modulação de voz, gestos e a questão da escuta também. A escuta, na essência, aquela aula mudou totalmente pra mim. As coisas. Eu já escutava muito bem as pessoas, mas depois daquela mudou muito. Então, o que eu fiz? Eu peguei minhas horas de voo e apliquei as técnicas. Então, mudou completamente. De dezembro pra cá, mudou completamente a minha forma de apresentar o podcast, cara. Então, assim, a Vox... Véi, só tem a dizer que é maravilhosa. Maravilhosa. Eu falo isso pras pessoas. Eu falo duas coisas. É maravilhosa e é treta. Eu falo essas duas coisas. E realmente a galera sabe que é. Porque você vai lá, você não vai ficar lendo um livrinho 3 horas. Você vai ler um livro 10 minutos e o restante é palco. É palco e atuar. Então, tipo assim, quem quer ir na Vox, quem quer fazer Vox, seja os 3 meses ou 7, vai aprender, velho. Mas vai ser pancada. E eu sou desse cara que na pancada resolve, assim. Ser jogado aos leões, resolve. Entendeu? Se você não tá preparado pra isso, não adianta nem ir. E é o grande diferencial. É o grande diferencial. Eu acordo sábado, a minha aula, pra quem não sabe, é das 9 ao meio-dia. Eu acordo sábado, tomo um puta café da manhã, porque, assim, hoje vai ser pegado lá. Então, Desafiador. vai né? ser desafiador. E eu gosto disso.
entendeu? Eu gosto quando vem um convidado aqui que eu nunca conversei daquele assunto, entendeu? Teve uma vez que a gente trouxe aqui uma nutricionista vegana, cara. Pra mim é um mundo totalmente fora do meu. Eu adoro carne, velho. Eu tive que conversar com essa mulher 2 horas. Mas não tô dizendo que foi ruim, eu tô dizendo que é diferente do meu mundo. Desafio. Então, é um desafio. E eu aprendi cada coisa que vocês não têm ideia. Legal. Entendeu? Então, esses desafios me movem. Sacou? Respondido? Respondido. Muito bem respondido? Muito bem respondido. Parabéns. Dentro do tempo, começo, meio e fim. A produção tá assim, ó. produção. Você tinha pergunta, professor? Eu quero saber, assim, Lineker, qual foi a sua maior descoberta dentro desse processo? Teve algum momento que você falou assim, putz, eu não sabia que eu tinha essa habilidade aqui e eu percebo que isso pode ser um ponto forte meu? Eu fui salvo pela igreja em 2019. E desde lá eu sou muito fechado com Deus. Eu falo assim, eu converso com Deus como se eu conversasse com um amigo, sabe? E as coisas foram acontecendo. E eu sempre percebia que as pessoas vinham conversar comigo, desabafar e tal, e elas saíam melhor dali, sabe? Igual, todo mundo que vem nesse estúdio pra trocar uma ideia comigo, sendo em live, sendo pra fechar parceria, patrocínio, enfim, a pessoa fica aqui um tempão. O André veio aqui, ele ficou um tempão. Outras pessoas vêm, ficam um tempão. As pessoas desabafam, elas se sentem bem conversando comigo. E eu pretendo um dia fazer teologia e ajudar as pessoas com a teologia e o poder da comunicação juntos. Eu pretendo fazer isso um dia. Só que o que mudou na Vox pra mim foi um dia que o André olhou em mim e falou assim, cara, o seu jeito de trocar ideia é diferente. Você passa uma certa motivação pra galera trocando ideia. E eu gosto desse jeito que você conversa. Então, obrigado, cara. É o olhar, né? Olha lá. Foi isso que eu vi na... Palmas. Foi isso. Obrigado, velho. Valeu, eu Parabéns, que agradeço. Tá vendo o papel do facilitador? Tá vendo, cara? Mudar a vida das pessoas, vai. Exato. E é muito nesse sentido que o título do nosso podcast, O Poder da Oratória, é muito nesse sentido o papel fundamental que a oratória tem. De transformar, não só no meu caso, às vezes ter chegado em você, até porque eu tô sabendo disso agora. Eu não sabia que eu tinha feito esse papel. Não foi nada. Nesse Galera, formato. põe na minha Não foi câmera. combinado. Galera, não foi nada combinado, nada ensaiado. A gente tá só trocando ideia aqui. Então, o quanto a oratória, às vezes, num simples falar, num simples que eu digo, talvez uma coisa pequena que eu falei para você, teve um papel transformador na sua vida. E que com certeza alguém já tenha me falado alguma coisa e que me transformou. E que provavelmente você, Lineker, falou algo para alguém que transformou aquela pessoa. Às vezes transformou o dia, transformou o momento. Às vezes a pessoa não estava bem naquele determinado dia. Uma pequena palavra, você tem esse poder de transformação. Então a oratória, a comunicação, sim, ela tem poder de transformar. Seja um momento, seja uma semana, seja um mês, seja uma vida. Seja o seu trabalho, seja o seu casamento, suas relações. Eu sempre falo que a comunicação ela tá ali do âmbito profissional até a mesa de boteco, quando você está com seus amigos. Uma boa comunicação ela pode salvar um casamento, ela salva um casamento. Para quem mora com mais pessoas, com os pais, num relacionamento amoroso, os principais conflitos dentro de uma casa são por falha na comunicação. Os principais conflitos dentro de uma empresa, você empresário sabe muito bem, é por falha na comunicação. Guerra é por falha de comunicação. Tá aí. O segredo está numa boa comunicação. O saber se comunicar. Você ia falar? É que você colocou essa parte de relação com Deus. A palavra oratória e a palavra oração, elas têm a mesma raiz de significado, né? Então, do mesmo jeito que a oração você fala com Deus e melhora as relações com Deus, a oratória você melhora as suas relações em qualquer outro âmbito. Então,
Eu vejo muito isso. Você falou de essa situação de descoberta desse caminho teológico. Me veio na cabeça, muita gente se encontra... Tem esses encontros com Deus no palco, no caixote, fala muito sobre isso. Muitas vezes ou encontra esse caminho mais próximo de Deus, ou tem essa coragem de se assumir enquanto fiel, e tem situações muito bonitas de pessoas quase que se convertendo mesmo ali no processo de desenvolvimento da oratória. Eu nunca tinha pensado nisso. Você falou agora, me veio na cabeça essa relação da construção das técnicas de oratória com a construção da fala com Deus. Inclusive, tem um amigo, um parceiraço nosso lá, um aluno, que é o Capitão América, que no sábado passado, ele subiu no caixote. Vamos explicar o que é o caixote depois, né? Sim. De repente, a gente está falando aqui de caixotes, os caras ninguém sabe o que é, né? Eu posso explicar o caixote? Por favor. Lá na Vox2U, toda a arquitetura ela é montada para contemplar as conversas. Então, as salas são climatizadas, tem palco. Os intervalos têm o momento do café, inclusive é um café sensacional. Segundo a lenda, é o melhor cappuccino. Popularmente conhecido como recreio. Exatamente. E aí tem um lanche lá muito legal, onde as pessoas conversam, e tem o caixote. O caixote é o momento em que, durante o recreio, algumas pessoas são sorteadas para subir num mini palco, um caixotinho mesmo, e responder a uma das perguntas que está na parede. Cada semana é uma pergunta diferente. E a pergunta da semana passada era... Qual o problema que você... pior problema que você enfrentou? Qual desafio você enfrentou e como você superou? Como você superou? Cara, eu fiquei assim, muito emocionado. Inclusive, queria mandar um grande abraço para ele, uma grande força para ele, que foi o Capitão América que falou, que é um aluno nosso, que ele falou que ele estava passando um problema muito, muito complicado com o pai dele e tal, e ele chegou no caixote, falou do problema do pai, e realmente é um problema que ele está enfrentando. E ele falou assim, como que eu estou enfrentando? Uma das coisas que eu estou fazendo é vir aqui na Vox. Porque aqui, para mim, é como se fosse uma terapia. Então, ele deixou o pai em casa e foi para a Vox. E aí, depois, eu conversei com ele e tal. E ele está muito nesse processo que você falou de encontro com Deus, encontro com um caminho mais próximo, né, dessa conexão divina aí. E queria aproveitar e mandar um grande abraço para ele. Aqui na câmera, aqui, ó. Capitão América, grande abraço para você, força, meu querido. A vida, ela te preparou para esse momento, pode ficar tranquilo. E se você precisar, conte com a gente, tá? A Vox é a sua casa. Valeu? Nós. Eu admiro muito o trabalho de vocês, é que vocês não têm ideia do quanto as coisas que vocês dizem mudam a vida das pessoas e melhoram a vida das pessoas. Entendeu? Você não sabia que você tinha me falado essas coisas. Às vezes nem lembrava, né? Não, nem lembrava. Cara, custa R$0 não ser um cuzão. Sim. Entendeu? Você falar um oi pra moça do mercado, do caixa do mercado, comprar um bombom e dar pra ela, falar muito obrigado, bom trabalho, tenha um ótimo dia. Custa R$0 isso aí. Não custa nada pra gente. O que vai ficar é as coisas boas que a gente deixa, velho. Ligado? Às vezes o cara tem muita grana. É foda falar isso aí. Às vezes o cara tem muita grana, ele tem um carro da hora, ele tem uma casa da hora, mas ele não tem o brilho que a gente tem. Ele não tem a felicidade que a gente tem. Eu chego nos lugares, cara, eu converso com todo mundo, eu troco ideia com todo mundo, eu pego na mão de todo mundo, eu olho no olho de todo mundo. Entendeu? E esse cara fica assim, por quê? Por que eu não sou igual a ele? É isso. Sim. É sobre isso. É sobre isso. E vocês fazem isso e às vezes nem percebem, sacou? Eu acho que a maioria das vezes a gente não percebe. Não percebe, eu acho que de fato. Porque não é intencional. Não é um negócio eu vou falar isso pro Lineker porque vai... Não.
Eu simplesmente observei, senti de falar isso e pá, e bate. Igual, Isso vale para, acredito que para todos os ambientes. Até essa semana eu comentei em uma das aulas. Um professor, ele tem muito esse papel, um líder, um gestor. Não é o que você fala, mas como você fala. Isso tem uma interferência muito real na mensagem que você está falando. É você falar mesmo com o coração, saber, lógico, em alguns momentos entra uma parte técnica também, mas como você fala. Falar com o coração, falar com esse brilho nos olhos, tá olhando no olho, criar uma conexão com a pessoa. Então, é como você fala. Não é exatamente a frase em si, mas como essa frase ela é dita. Isso interfere muito na comunicação, nas relações. Até pegando um gancho, voltando, que você tinha falado dos cursos, que a gente falou do Master e do Academy, a gente tem a pós também. A pós a gente está com a nossa primeira turma, está finalizando no final desse mês. Alunos que se formam no Master e no Academy podem depois, têm o direito depois de fazer a pós. E a pós a gente até usa logo na primeira aula, é de fato aumentar o sarrafo. A gente sobe o sarrafo. Então, o que você falou, pô, é treta, é desafiador aqui no curso, após isso se intensifica. Mas, obviamente, de um proposital, porque as técnicas elas são mais profundas, elas são mais, entre aspas, difíceis, com o intuito de já o aluno sair muito preparado, mais do que ele já está. Ele já está preparado porque ele já passou pela Vox. E após ela vem com esse intuito de... O nível hard da parada. Nível hard, exato. Agora a gente foi pro modo hard do jogo, é. E aí, quando eu citei essa questão do como você fala, numa aula de liderança que a gente estava tendo. A gente estava falando sobre liderança transformacional. Então, você, enquanto líder, você tem que saber se comunicar com seu liderado. Nós, enquanto professores, a gente tem que saber falar com o nosso aluno. A gente tem que saber o momento certo, como abordar. Cada aluno é cada aluno. A gente tem que trabalhar numa questão da individualidade também. A forma que eu converso com o Lineker tem que ser diferente da forma que eu vou conversar com o Marcelo. Cara, isso é nítido. Isso aí é nítido demais. Lá você lida cada um. E é legal, eu gosto dos exemplos que você dá de cada um pra cada um, sabe? As vivências que ele dá é pra cada um da parada que cada um faz. Gosta, entendeu? Então. Isso traz a pessoa muito pra perto, assim. E volta lá na questão do improviso que a gente estava falando, porque eu nunca sei quem são meus alunos. Eu não sei qual a profissão deles. Eu descubro quando a turma se abre. A turma iniciou, aí que eu vou descobrir a profissão de cada um. Ali eu tenho que ter repertório para improvisar. O exemplo que eu vou dar para a realidade de cada um. Então, é de fato legal, você... Né? E é muito legal, assim, todo mundo que está ali, da recepcionista ao facilitador, os alunos todos. Todo mundo está com a mesma intenção. Eu acho que isso é um diferencial. Todo mundo ali está com a mesma intenção, que é melhorar a forma de, né, nem de falar, mas a forma de conviver. Eu costumo dizer assim, para mim a Vox é uma escola de oratória, mas é uma história de convivência e transformação através da convivência. Então, eu estava percebendo esses dias, hoje, em qualquer escola que você chega, deu o horário do recreio, o aluno pega o celular e fica lá. Lá na Vox não existe isso. E não é proibido você usar o celular. Você pode sentar ali, fica ali. Mas os próprios alunos, eles não querem o celular. Eles não querem ficar aqui. Eles querem conversar. Cara, eu pego uma galera. Eles querem trocar ideia. Eu pego uma galera na hora vamos dizer, do coffee, do recreio, né? Andando pra lá e pra cá, olhando na parede, lendo o que eles vão ter que falar pra responder. É divertido, né? Bom. O cara tá pra lá e pra cá, assim, tipo, lendo lá e se pegar o sininho pra mim, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Muito legal. É muito foda, é muito legal mesmo. Eu acho que quando todo mundo tá com a mesma intenção, a coisa funciona. É natural. Entendeu? Você pode ver que o ambiente da Vox, todo mundo é muito amigo, cara. Não tem competição. É que tá todo mundo no mesmo barco. Exato. Não vai ter um que vai ganhar.
Exatamente. Entendeu? E as pessoas são totalmente diferentes. Cara, a aula do André é totalmente diferente da minha aula em termos de abordagem, porque são pessoas diferentes. A sua turma é totalmente diferente da turma do lado. Existe, sim, aquela competição de você com você mesmo, de você ser melhor cada dia mais. Existe. Mas todo mundo é solidário um com o outro. Então, se você subir no caixote e você errar, cara, ninguém vai chegar... Não, todo mundo vai te dar força. Não. É aí que a galera aplaude mais. Que a galera dá isso essa aí, velho. força. Vambora. Bora, pra cima. Na próxima vai melhorar. Bola pra repete frente. aí, vai. Realmente. Sabe? Então não tem aquele olhar de vigília, de estão me vigiando, não. Cara, eu sei que eu estou confortável, eu vou fazer o melhor por mim. Só que eu sei que se eu errar, cara, eu não serei condenado. Entendeu? Não, porque depois o outro vai subir aqui também. Exato. Exato. E outra também, se for partir pra um lado mais radical, isso não vai acontecer, mas um exemplo. Se o cara for cuzão comigo, na hora que ele subir, eu vou ser um cuzão com ele também. Mas não vai acontecer, Não vai só um Você exemplo. comentou aí dos perfis de cada professor e é muito louco, porque lá a nossa equipe, isso fica muito nítido. A Vox é uma franquia, então são mais de 200 unidades no país. Todas as unidades seguem o mesmo script. Então, a apostila é a mesma para todos os lugares do Brasil. O script da aula é o mesmo para todas. Então, a gente sim, nós temos que seguir aquele script. Mas é onde entra a personalidade de cada professor. Isso é muito legal. Como cada professor vai abordar aquele determinado assunto. Conduzir de uma forma A gente única. estava falando, não lembro com quem, não sei se foi com você, ou se foi com o Luciano, nosso outro facilitador lá, o tanto que isso fica muito nítido entre nós. E os alunos já falaram isso para nós também. Falaram, nossa, porque às vezes eles precisam de fazer reposição, então eles acabam tendo contato com outros professores também. Eu percebo que eu tenho um olhar técnico. Eu sou muito técnico. Muito técnico. Eu sou técnico. Eu brinco bastante, mas eu sou técnico. Virginiano, metódico. É aqui, ó, é técnica. Eu tenho que aprender a técnica. Então eu passo a técnica. O Marcelo é o amigo. Marcelo é o professor amigo. Que senta do lado, tá ali, leva esse envolvimento. O Luciano é a energia. A turma do Luciano é a turma que mais grita, Tá doido. que a galera tá lá na empolgação. Então, todo mundo seguindo a mesma, todos os alunos chegando na excelência, e é muito louco onde cada professor consegue ainda assim trazer Ensinar o do seu olhar, jeito. a sua Isso é didática. da hora. Isso é legal Isso demais. é muito louco, cara. E isso fica muito evidente no nosso dia a dia. E não tem um melhor e um pior. Cada um. Isso é que é A gente legal, volta não na tem... aula 1 aqui, ó. Cada um com a sua naturalidade. É. Todos vão chegar no mesmo lugar, mas cada um de um jeito diferente. Vocês têm a ideia do tanto que vocês mudam a vida das pessoas? Vocês param, tem hora assim, chega em casa, tal, você gosta da sua cerveja, você curte um vinho, não sei. Não, eu não bebo. Não bebe nada, bebe só Guaraná. Inclusive, Inclusive, feitoria patrocinador. da cerveja aqui bem próximo Aí a mim. sim. É o destino? Tá pedindo, né? Vou te arrumar uma breja. É Vou o te arrumar. destino? Alô, Fábio. Ó, Alô, Fabinho. ó. Tem que falar pro Wesley também. Fabinho e Wesley. Pronto. A dupla. Tá. Onde a gente parou? Vixe, ah, tá. Se nós temos noção. Do tanto que vocês impactam a vida das pessoas. Cara, eu não sei te falar se eu tenho essa noção. Eu pude perceber um pouco de mensagens de agradecimento. Porque muitos mandaram assim, nossa, que bom que eu pude a oportunidade de estar com você. Não sei o que vai ser daqui pra frente lá, mas que eu tenho muito orgulho de ter passado por você. Então isso foi uma coisa que me marcou muito. E lá na Vox, a gente até conversou bastante sobre isso, que lá na Vox há uma questão muito positiva lá, que os nossos alunos, eles nos valorizam muito. Igual você agora tá nos elogiando. Lá a galera, eles não têm um olhar do tipo, ele tá fazendo um favor. Lá não tem isso. Lá os alunos, eles têm um olhar diferente. Lá eles terminam a aula, eles nos agradecem. Eles choram. Eles choram. É muito Pô, Marcelo, obrigado pela aula de hoje, foi muito foda. Cara, isso pra nós pelo menos pra mim, isso é algo muito gratificante. Você sai de lá com, nossa, fiz o meu papel. Porque não sei se você tem isso, mas às vezes virginiano se cobra muito, né? Disciplinado. Diversas vezes eu saio de uma aula,
Tá feito? Mas às vezes eu saio frustrado comigo. Às Então. vezes foi uma puta de uma aula. Às vezes foi uma aula monstra. Às vezes eu saio e falo, cara, acho que hoje eu Faltou falhei. faltou um pouquinho. Mas na percepção dos alunos, cara, foi sensacional, foi animal. Mas comigo eu sabia que eu poderia ter ido mais. E às vezes o oposto. Às vezes eu saio e falo, cara, hoje foi incrível. Hoje nada deu errado. Tudo que eu planejei, hoje a galera interagiu. Hoje deu muito certo. Só que a percepção que a gente passa muitas vezes é dessa positivo. Então, às vezes, um simples agradecimento no final da aula, cara, isso... Muda todo o game, né? Muda tudo. Já Então, teve hoje eu aula percebo que esse impacto. que terminou que a gente foi trocar ideia, lembra? Aham, ficamos um tempão, Tempão até quase lá. 1h da tarde. Pô, tá sentado, fechando a trocando. escola, a gente tem que ir embora, Deixa eu velho. tá Senão- lá. é. Isso E você, aconteceu. Marcelão? O que você acha disso aí? Olha, eu acho que eu não tenho a percepção do quanto muda. Eu acho que também não é a minha intenção, assim, de falar, eu quero mudar, tal, uma pessoa. Eu acho que existe uma intenção verdadeira e eu acho que todos os facilitadores fazem a mesma coisa, né? Que é assim, o que eu posso fazer para que a experiência do meu aluno ela seja a melhor possível? Entendeu? Então, a gente foca tanto nisso que, pelo menos, eu não tenho assim, a noção de quanto isso vai impactar. Mas a gente vê isso, esse impacto e essa mudança a todo instante. Sabe? E é visível. E eu acho que até não faria muito bem a gente ter essa noção, para a gente não se sentir muito, sabe, que eu mudo a vida das pessoas, não sei o quê. Entendeu? Eu acho que tiraria um pouco dessa naturalidade. Mas uma coisa que eu tenho plena certeza é assim, realmente, ali você vê vidas transformadas o tempo inteiro. E os vínculos, cara, eu acho isso muito importante. Os vínculos que começam ali e muitas vezes o curso acaba e as pessoas continuam amigas e se tornam parceiras, tornam sócios. Você vê muito isso. Então, sim, eu acho que o impacto ele é muito grande. E uma parte, eu tenho consciência que é minha. Mas também tem todo o contexto da coletividade, do vínculo, da ajuda. Por exemplo, eu preciso de alguma coisa, o André me ajuda. E aquele ecossistema ali, sabe? Tudo. Aquilo ali que realmente impacta e transforma. Eu sozinho não conseguiria. É isso que eu estou querendo dizer. Eu tenho a minha parte de contribuição. Mas existe todo ali um grupo. Nossa, existe um grupo muito bem montado, uma escola muito organizada, uma gestão muito bem feita. Então, sabe cada um fazer o seu bem feito, com coração, com alma, com entrega? Uhum. Eu acho que essa é a fórmula universal do sucesso, né? Esse é o segredo, realmente. Mas, assim, eu me sinto muito grato de poder participar disso. Eu tenho a plena certeza que eu cheguei na Vox por algum mistério, que naquele momento eu tinha que estar voltando àquela história do começo. Que aquele momento você teve que entrar na sala dos docentes. Naquele momento, Deus falou comigo e falou assim, cara, conversa com esse cara, porque ele vai te levar lá. E inclusive, assim, eu fui muito bem recebido desde o primeiro contato lá. Desde o contato. O primeiro contato que eu fiz foi com a Letícia, que é a nossa diretora. Depois veio o Caio, conversei com ele, e todas as pessoas. Você pega o Rian e o Pablo. Pô, os caras são educadíssimos, tratam todo mundo com a mesma educação. Então, isso é mais legal, sabe? Você não tem a distinção. Eu vou falar de um jeito com o Lineker porque ele é o cara do podcast. Aí esse aqui... Não. Isso pra mim não existe, não, cara. Eu converso com todo mundo igual. E dou atenção pra todo mundo igual. E ali é um ambiente muito assim. Ali é todo mundo igual, cara. O cara que estaciona o Porsche e o cara que chega de mototáxi, eles são a mesma coisa ali dentro. Entrou ali pra dentro, todos são iguais. Já era. Não tem o cara do Porsche. Todo mundo é igual. Isso aí, eu sou muito grato de trabalhar lá, cara. Eu fiz essa pergunta pra vocês que eu também não tenho essa noção. Uhum. Eu escuto muita coisa, eu vejo muita coisa e eu não tenho essa noção do tamanho que o diretor tomou. Ontem você me falou isso. Não tem. O André mandou mensagem pra mim, tipo, eu vou aí, velho. Tipo, cara... Não, ontem eu já te mandei um áudio. Ontem eu acho que é a hora que eu mandei que a gente tinha trocado a ideia e tal. Eu falei, ô Lineker, da hora, tá tudo certo.
Mano, tô empolgadão, vou no dialetor. Aí ele só me mandou assim, nossa, mas você tá... Do tipo, você tá tão feliz assim por ele? Eu falei, mano, lógico que eu tô feliz. Aí ele não tem noção do tamanho que é. Eu falei, eu tenho noção do tamanho que é. Eu tô no dialetor. Mãe, tô no dialetor. Mãe, tô no dialetor, cara. É isso mesmo. Obrigado, gente. Obrigado. Isso é muito que eu não respondo sendo cuzão, assim, tipo, não tô animado nem nada. Eu tô super animado de vocês estarem aqui. É que eu não tenho essa noção do tanto que a galera fala, sabe? Continue assim. Não tem. Continue assim? Você tá fazendo certo. Então beleza. Galera, eu queria perguntar pra vocês se vocês gostaram de conversar aqui comigo hoje. Espetacular, cara. Espetacular. Com certeza. Com certeza. Fiquei e fico muito feliz, grato pelo convite. De novo, estar aqui para falar do que eu gosto, com uma pessoa que eu gosto, com outra pessoa que eu gosto também. Então, isso transformou bastante aí no meu desenvolvimento mesmo. Então, assim, eu fico muito feliz pelo convite, muito grato pelo convite. E espero voltar mais vezes pra gente bater outros papos também, outros assuntos. E contem comigo, qualquer dúvida sobre comunicação, sobre oratória. A Vox TV tá lá de portas abertas para recebê-los. Questão do turismo, estou aqui também, ainda estou na área, então só gratidão por estar aqui e parabéns por esse espaço lindo. Produção, tamo junto. Obrigado, velho. Quem sabe você não volta aqui logo, hein? E você, Marcelão? Para mim foi uma grande surpresa estar aqui. Nunca que eu pensei que um dia eu estaria no dialetor, e não é fazendo gracinha, não, porque realmente hoje você é um cara que tem uma expressão muito grande aí em termos de mídia. E é engraçado que a gente teve uma conversa de 1 minuto só para a gente contextualizar. Eu ficava olhando para ele no cofre e falei, cara, eu conheço esse cara. Cara bonito. Cara formoso. Olha esses olhos. Cara formoso. Cara, eu não liguei os pontos que era do dialetor. Aí eu tava lá vendo um podcast no YouTube. Falei, pô, é o cara... E aí eu cheguei em você não é o cara, eu cheguei em você, você não é aquele cara do podcast. Tipo assim, e foi uma conversa de 1 minuto, mas foi surpreendente para mim ser chamado para estar aqui conversando com você. Então, para mim foi um grande prazer e o dia que tiver uma outra oportunidade estarei aqui de volta. Gostaria de agradecer ao André pela ajuda. Cara, o André é o nosso coordenador pedagógico, ele é o cara que você precisou de alguma coisa, ele está sempre lá, tal. Então, muito obrigado, viu, André, por toda essa força. Um abraço para todo mundo da Vox to You, todos os meus alunos, ex-alunos, todos os funcionários da Vox que fazem esse momento tão especial. Sim, nós transformamos as vidas dos nossos alunos. Isso é fato. Vox to You, muito mais que oratório. Manda um abraço para seus alunos aqui também, ó. Meus alunos, ex-alunos, um forte abraço. Muito obrigado aí. Levo vocês sempre aqui no meu coração. No coração. E falando em oratório, eu não poderia deixar de fazer essa observação. Nós estamos na Semana Santa, então quem quiser aprender sobre um exemplo de grande orador, acompanhe as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo pelos evangelhos, que ali ele vai te ensinar muitas coisas, não só de oratória, mas também de conduta de vida. E parafraseando o que Maria falou para ele naquele momento das bodas de Canaã, o que ele fizer, faça. O que ele falar, faça. Gente, muito obrigado pela participação. Valeu, Andrezão. Valeu, Marcelão. Tamo junto demais. A vocês de casa aí também, compartilhem esse vídeo, comentem aqui, mandem pra galera, tá? Câmera aberta, produção. Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse bate-papo aqui. Os nossos patrocinadores maravilhosos estarão na descrição dessa live, junto com o Instagram do Marcelão, do Andrezão e também da Vox to You, a melhor escola de oratória. Tamo junto, valeu? Um beijo, fiquem com Deus, juízo, até mais. Tchau.